Caritas da Jordânia acolheu 1.000 refugiados iraquianos que fugiram da perseguição anticristã. Os testemunhos do núncio apostólico de um sacerdote local. Teve início em vários hospitais da Cisjordânia um projeto para a triagem auditiva de crianças desde os primeiros dias de vida. Uma iniciativa para deter em tempo diversas patologias. Uma delegação de 18 bispos dos Estados Unidos chegou à Terra Santa como peregrinos da paz, em oração nas pegadas do Papa Francisco. Em andamento a restauração do mosaico bizantino encontrado acima da casa do apóstolo Pedro em Cafarnaum. A executá-la, jovens mosaicistas de Jerusalém. Eles fogem da guerra, fogem de uma perseguição que tem a ver com a sua fé. São cerca de 1.000 os refugiados iraquianos acolhidos pela Caritas jordaniana, graças à generosidade da população local. Se siamo cristiani, ma siamo anche cittadini giordani, l'accoglienza giordana è stata sempre apparente davanti a tutto. Somos cristãos, mas somos também cidadãos jordanianos. A acolhida jordaniana sempre foi evidente diante de todo mundo e sempre acolhemos refugiados. Antes palestinos, depois iraquianos, sírios, agora novamente iraquianos. Mas o problema agora é que não acolhemos somente refugiados políticos, mas temos refugiados perseguidos porque são batizados, porque são cristãos. Eu vi tantas vezes essas famílias que vêm sofrer porque deixaram o seu país, mas estão alegres porque não deixaram a sua fé. Hanno lasciato il loro paese, ma sono gioiosi perché non hanno lasciato la loro fede. A causa dessa fuga é o EI, o chamado Estado Islâmico, uma aliança de fundamentalistas que tentam tomar o controle do norte do Iraque pela força. Mas nem todo mundo muçulmano está de acordo com a visão fundamentalista. Há também muitos atos de solidariedade entre muçulmanos e cristãos, entre os que têm de ir e aqueles que permanecem. Não é algo tão simples. Nem todo mundo é contra os cristãos. Contrari ai cristiani. E non accettiamo mai questo tipo di un paese, un governo. Não aceitamos jamais um governo religioso. Queremos um governo civil no Iraque, na Síria, em todos os nossos países. Não queremos um Estado religioso que é contra a dignidade humana, que é contra os cristãos e outras religiões. Muitos muçulmanos são contra. Dignità umana che è contro i cristiani e altre religioni. Anche tanti musulmani sono contro. A comunidade jordaniana é forte e acolhedora. A Caritas fez acordos com as igrejas locais para usar 10 paróquias e conventos como alojamento para os cristãos deslocados. E também foi criada uma ponte aérea a partir de Erbil para colocá-los a salvo o mais rápido possível. Non sappiamo veramente cosa sarà per i nostri fratelli Não sabemos realmente como será para os nossos irmãos e irmãs na Jordânia, mas agora eles estão seguros em nossos centros, no Centro Regina Pacis, em outras paróquias. Eu também agora trabalho na paróquia de Naur e, com a ajuda da Caritas, preparamos uma grande sala para acomodar 80 pessoas. Per accogliere 80 persone. O rei da Jordânia, Abdullah II, foi um dos primeiros a condenar o fundamentalismo Daesh e a chamar a atenção para o problema dos cristãos árabes. Como disse o rei da Jordânia, condenamos a violência e a perseguição contra os cristãos de Mossul, mas esse tipo de Islã não representa o Islã e não representa os muçulmanos. Não representa muçulmanos. Não faltam gestos de solidariedade. Tanti avevano degli amici e mi dicevano. Muitos tinham amigos e me diziam, alguns nos abraçaram quando partimos. Há pessoas que diziam, vocês vão, eu cuido da sua casa. São episódios muito bonitos que são um pouco sinal de esperança. Diciamo, segno di speranza. Preghiamo per la pace. Rezamos pela paz, rezamos pela unidade, rezamos pela coexistência entre muçulmanos e cristãos. Iniciado somente poucos meses atrás, o projeto de triagem auditiva das crianças palestinas apresenta os primeiros resultados. Promovido pelo Caritas Baby Hospital de Belém, conta com a parceria de outros 2 hospitais da região, em colaboração com uma equipe de pesquisa da Universidade de Belém e de um professor da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Pelo menos 45% das crianças no território de Hebrom apresentam algum tipo de perda de audição.
A patologia muitas vezes é identificada tarde demais, o que explica a importância do projeto para a população árabe do país. A perda da audição na nossa população é congênita, profunda e séria. Afeta as pessoas antes da aquisição da palavra, que é um ponto determinante e fundamental na educação e integração das mesmas como membros produtivos da sociedade. Tenhamos presente que não temos um sistema de reabilitação nem um plano educacional na nossa cultura para integrar essas pessoas. Instituições religiosas como a Efetá, o centro desejado por Paulo VI, que cuidam de crianças com problemas de surdez, demonstram que o fenômeno tende a crescer. A falta de ajuda preventiva à população e a precariedade do setor de saúde do país desfavorece a inserção na sociedade palestina, que já sofre com um alto índice de desemprego. Por que é importante fazer o exame à nossa população? Porque sabemos que o número de casamentos entre primos de primeiro grau é grande na nossa sociedade. Isso significa que temos um alto índice de doenças metabólicas e doenças genéticas elevadas. E para nós é importante detectarmos a deficiência de audição o quanto antes. O trabalho é intenso e minucioso, mas dá já os primeiros resultados e já foi realizado o primeiro workshop que reuniu profissionais e médicos pesquisadores da região. Para a irmã Lúcia Corradim, do Caritas Baby Hospital, esse projeto é um sonho que se realiza. No berçário do hospital chegam recém-nascidos que vieram à luz menos de 24 horas antes. Apenas conheceram o seio materno e já começaram os primeiros exames. Não precisa ter nenhum receio, é um teste simples. Não machuca o bebê, não dói, não é invasivo. É um exame muito fácil e requer poucos minutos que não podem ser perdidos e que podem salvar vidas. É importante para mim fazer o exame para proteger o meu filho de qualquer problema de audição, porque eu tenho alguns estudantes com problemas de perda de audição na escola. Eu estou muito agradecida por poder fazer o exame do meu bebê. No nosso país não existem muitos hospitais que fazem o exame, mas este aqui não fica longe, todos podem fazê-lo. É importante fazer a triagem, mas não parar só na triagem, mas também fazer o diagnóstico, fazer um tratamento correto, centralizando ao máximo a família e crescer na importância desta triagem, deste aspecto primário, educativo, de que toda criança deve ter os seus direitos garantidos. Uma peregrinação de paz e de diálogo ecumênico e interreligioso nos Passos de Jesus, mas também na sequência da visita do Papa Francisco, é o que envolveu 18 bispos da Conferência Episcopal dos Estados Unidos na Terra Santa, de 11 a 19 de setembro. Os bispos estadunidenses atravessaram as estradas de Israel e da Palestina, parando para rezar nos lugares santos e encontrando a igreja local e diversas realidades engajadas na coexistência entre os povos e religiões. Estamos aqui principalmente para enfatizar que a paz é possível e a necessidade que nos comprometamos todos juntos. Queremos especialmente dizer que os dois estados, de Israel e da Palestina, devem se comprometer com isso. O encontro no Patriarcado Latino de Jerusalém foi uma oportunidade para conhecer a Igreja Católica da Terra Santa entre compromisso da Caritas, o papel das escolas católicas e a situação em Gaza após a guerra. Os bispos puderam, de fato, ouvir o testemunho do padre Jorge Hernandes, pároco da única igreja latina na faixa de Gaza, que alguns deles puderam, inclusive, visitar pessoalmente. As perseguições dos cristãos no Iraque e na Síria estiveram também no centro das preocupações dos bispos estadunidenses, também diante do envolvimento militar direto dos Estados Unidos. Há necessidade de uma solução política e o nosso trabalho é de incentivar outros políticos a continuar a pressionar por uma solução política e buscar resolver e procurar concretamente o necessário, os meios físicos e materiais. O que precisamos é um governo inclusivo, que a comunidade das nações ajude a população local e que sejam derrotados os extremistas. Depois de Jerusalém, Ramallah e Nablus, na Palestina, os bispos dos Estados Unidos foram para a Galileia.
Em Nazaré, a celebração da missa na Basílica Superior da Anunciação em um clima de intenso recolhimento que permitiu entrar em contato com o mistério da encarnação e com o sim de Maria ao chamado de Deus. No âmbito da invocação pela paz, também o encontro interreligioso que se realizou em Belém, promovido pela Missão Pontifícia para a Palestina e do qual participaram representantes cristãos e muçulmanos. Para nós, como Missão Pontifícia, foi um prazer organizar esse evento. A visita dos bispos representa concretamente a continuação da visita do Papa e dos apelos pela paz e pela oração. Sem essa oração é difícil alcançar a paz na Terra Santa. As religiões vêm de nosso Deus e são para a paz. As religiões nasceram para estar a serviço do homem. As religiões apoiam a diversidade entre os homens. Todos nós precisamos rezar pela paz para que a paz reine, antes de tudo, em nossos corações e depois cresça e dê frutos e sua sombra cubra as nossas sociedades para derrotar os sinais das guerras, que são devastadores, também psicologicamente. A peregrinação dos bispos estadunidenses, que já é uma tradição e se repete todos os anos, tem como objetivo sensibilizar também os leigos católicos dos Estados Unidos sobre os desafios mais urgentes para a Terra Santa. No meu país, isto é, os Estados Unidos, vejo sempre mais e mais pessoas interessadas e preocupadas com a presença cristã aqui, preocupadas por um futuro com 2 estados, para Israel e Palestina. O que posso dizer é que trabalhamos sempre mais em favor da igreja daqui e da população da Terra Santa. Era 1894 quando os franciscanos da Custódia da Terra Santa adquiriram a área da antiga Cafarnaum, um dos lugares mais mencionados nos Evangelhos, a cidade onde Jesus viveu. No antigo local existiam apenas ruínas abandonadas por séculos de incúria. As primeiras escavações arqueológicas datam do início do século XX. Mas é só em 1968 que os padres Virgílio Corbo e Stanislau Lofreda descobriram sob a Basílica Bizantina a casa do apóstolo Pedro, onde Jesus viveu. Os restos da igreja octogonal construída no século V foram em sua maioria retirados e depositados em armazéns. Esses achados hoje encontram uma nova luz graças à restauração desejada pela Custódia da Terra Santa, administrada pela Associação Pro Terra Santa, com a contribuição da região Vêneto, na Itália. A realizá-la são jovens artesãos do Centro de Mosaico, um centro de restauração criado por outro franciscano, Padre Michele Piccirillo, que fez muito pela recuperação arqueológica dos lugares santos da Terra de Jesus. Temos tábuas com fragmentos de diferentes tamanhos. Nós removemos o cimento, limpamos. O mosaico foi recolocado nas tábuas de tipo Aerolam. Limpamos para recompô-lo. Os mosaicos são muito semelhantes aos encontrados na vizinha Tábega. Apresentam motivos geométricos e decorativos com um pavão no centro, um símbolo da imortalidade. Um trabalho de paciência e precisão é o que estão realizando os 3 jovens restauradores, todos de Jerusalém, liderados pelo mestre mosaicista, que por sua vez se formou na escola dos padres franciscanos. Esse trabalho comportou em vários problemas e algumas dificuldades a serem administradas, mas estamos fazendo testes e experimentos para executar exatamente o melhor trabalho para essa obra. Os problemas encontrados são o cimento muito espesso, as tábuas quebradas, o ferro muito resistente. Algumas tábuas de cimento eram também muito resistentes e nos causaram dificuldades. Graças a Deus conseguimos fazer e, como podem ver, voltou a ser como antes. É um trabalho muito bonito restaurar obras de artes antigas para fazer de modo que se conservem por muitos anos adiante. Portanto, é muito bonito e você tem que amar um trabalho como esse para levá-lo avante e garantir um excelente resultado. Desta obra de arte, que por exigências de conservação por agora não vai ser exposta, os artesãos do Centro Mosaico estão fazendo uma cópia que será em breve visível ao público dentro do sítio arqueológico de Cafarnaum. Um projeto que recupera a beleza antiga, a conserva para o futuro e torna visível para os peregrinos de hoje.
We are here to tell you about the Holy Land, to raise awareness and visibility of the Mother Church of Jerusalem, local Christians, and holy places. We are here to tell so many forgotten stories of daily efforts, courage, and faith. We are here to promote hope in the land of God. Support those who give a voice to custody of the Holy Land's work.